Você está sabendo disso? Não. Mas o que acontece? Eu estou fazendo aqui a correção. Você está conseguindo ver aí a minha tela? Tô conseguindo. Minha apresentação? Uhum. Beleza. O que acontece? Avaliação. Tá. Isso. Essa avaliação é feita a cada 3 meses, né? E aí vocês têm que anotar as respostas e enviar lá para as supervisoras, tá? Ou é para a Damares, ou então para quem entrou agora, a Beatriz, ou para a Urânia, tá? E aí tem um prazo aí, não sei se até dia 15 desse mês agora de setembro, mas tem um prazo para vocês enviarem isso aí. Todo mundo, a escola inteira está fazendo essa avaliação. Então eu vou colocar as questões aqui para a gente ir fazendo junto, né? Para ir discutindo um pouco aqui sobre as questões. Então, isso que eu preparei aqui para essa aula de hoje, né? Ontem. Eu copio só a resposta. Só a resposta, né? Pode ser, só coloca o número, né, da questão, é porque é questão fechada, né? Então é só bota a letra A, a letra B, essas coisas Tá, assim. deixa eu pegar aqui, porque nem caderno não tem ainda não, viu? Só tem folha. Tá, não tem problema não. Mas desde que você anote assim, Tá, aí você manda lá para a supervisão. tá. A pessoa entrou com a cara e com a coragem na escola. Você já foi em alguma aula presencial lá na escola? Você mora perto da escola? Como que funciona? O que acontece? Eu tenho comorbidade, tanto pressão alta como diabetes. Então eu não tô indo, não. Entendi. Não, Por entendi. mais que eu vacinei essa nova variante aí, eu falei assim, não vou não. Entendi. Que eu coloquei, né, nas aulas passadas lá, eu tirei foto do quadro e coloquei lá no grupo. Não sei se você chegou a ver. Eu coloquei. E eu também não estava no grupo antes. A diretora me colocou nesse grupo essa semana. Ah, tá. Essa semana? Essa semana que eu começou as aulas lá, ela começou. Aí ela me colocou no grupo. Então eu não estava no grupo. Então, se tiver alguma coisa, eu Beleza, não peguei. Ou de antes disso, eu não peguei. tá bom. Mas você já está aí com caneta para anotar as respostas aí? Já tô sim. Tá. Então, eu vou fazer aqui, né, mostrar um pouco das questões aqui dessa avaliação trimestral. E aí você vai anotando aí as respostas, qualquer dúvida que você tiver, você pode me perguntar também. E você tem que enviar isso, né, para a supervisão lá da escola, tá? Então tá bom. Então, a primeira questão aqui, número 1, está falando o seguinte: os seres vivos se adaptam a diversos ambientes, de acordo com a seleção natural de características vantajosas para sua sobrevivência. Algumas espécies do grupo das aves, por exemplo, desenvolveram adaptações morfológicas, como formato corporal aerodinâmico, ossos pneumáticos, sacos aéreos e quilha. Aí eu coloquei uma foto aqui, ó, na figura da direita, lá em cima, tem uma gaivota, né, que realiza um voo, e observe que o corpo dela, né, tem todo um formato aerodinâmico que vai favorecer essa questão do voo, né? A gaivota tem um voo que a gente chama de planado, então ela consegue ficar com as asas abertas ali e aproveita só as correntes de ar que tem aí, né, no planeta para conseguir sobrevoar onde ela quer ir, então sem necessariamente ter que ficar batendo a asa, né? Então isso é favorecido por esse formato aí desse corpo dela que é a aerodinâmica que chama, né? Ó, alguém tá querendo entrar aí, só um minuto. Uai, entrou? Acho que não. Tatiana? Boa noite, Tatiana. Tá me escutando? Boa noite. Eu pensei que não ia ter o segundo horário. Fazer. Ah, na verdade não ia ter não, né? Ia ter aula de física. Aí Mas eu fico mandando mensagem. aí eu resolvi adiantar, porque senão fica tarde demais também, né? Para ficar entrando. Então, eu estou fazendo aqui, ó, Tatiana, não sei se você viu ontem lá no grupo do WhatsApp, tem uma avaliação trimestral que vocês têm que fazer.
E aí tem que enviar para a escola as respostas. Então, eu estou aproveitando aqui essa semana e realizando as questões aqui da avaliação trimestral, que aí vocês já anotam a resposta aí, né? E já envia para a supervisão, tá bom? Ou para a Damares, ou para a Beatriz, ou para a Urânia, tá bom? Aí, se você E quiser você anotar. está falando dessa atividade trimestral, essa aqui, segundo o EJA, matemática, esse trem? Como é que é? Não entendi. Como é que está escrito? Como é que tá escrito? É segunda avaliação trimestral? Ah, tá. É lá do grupo, lá do. Eu vou abrir aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Só abrir o PDF aqui que eles enviaram um monte lá no grupo. Mas eu peguei a da área da biologia. Vou pegar a capa aqui, ó. Essa aí, ó. Segunda avaliação trimestral, isso mesmo. Ciências da natureza, ensino médio. Você conseguiu acesso a ela? Avaliação? Até aqui na primeira, porque está escrito assim, segundo ano EJA. Então, é isso que eu vi lá no grupo, né? Para todos os. Eu tô vendo isso para todos os grupos. Tanto eu tenho duas turmas de segundo ano e tem vocês de primeiro ano. Eles divulgaram esse do segundo lá. Pois é, aí o que acontece? Eu pensei que nem fosse pra gente, aí eu nem abri. No caso, eu tô achando que vai ser. Todo mundo vai fazer uma única, entendeu? Avaliação. Seria essa aqui. Se colocou lá no grupo, é porque vai ser essa aqui mesmo. Para tanto primeiro ano, segundo ano e terceiro ano vai ser a mesma prova. Tá. Tem que fazer. Que eu Mas pensei segunda e terceira você estuda na mesma matéria? Não, vocês estão estudando matérias diferentes, mas nessa avaliação trimestral aqui, eles colocaram tudo uma mesma matéria. Por isso que eu estou querendo realizar com vocês aqui, que aí eu vou, né, sanando as dúvidas aí que forem surgindo. Então tá. Tá é bom? louco, senão não ia nem mexer, porque tá escrito aqui segundo ano. Eu percebi isso lá também, que no grupo do primeiro ano eles divulgaram a do segundo. Aí eu não sei se eles divulgaram errado ou se realmente tanto primeiro, segundo e terceiro ano vão fazer a mesma prova. Como eles divulgaram essa aí, eu estou pegando essa para a gente realizar. Depois eu vou até atentar lá para a supervisora, falar com ela, ver o que ela vai falar. Mas já que eles colocaram isso aí, vamos fazer isso logo, porque aí vocês já enviam para supervisão, porque senão depois elas vão ficar mandando mensagem para vocês aí, querendo a resposta dessas avaliações. Então a gente já mata logo isso aí e já fica livre dessa avaliação, tá? Uhum. E aí, ó, eu estou nessa primeira questão aqui de número 1, tá? Então deixa eu voltar lá pro slide. Eu coloquei algumas figuras aqui, vocês estão vendo, né, minha apresentação aqui. Aham. É só para ilustrar, porque a questão, né, fala um pouco lá dos seres vivos, né, do grupo das aves, e aí coloca algumas características, por exemplo, formato corporal aerodinâmico. Aí eu coloquei aqui a foto na figura da direita, lá em cima de uma gaivota, mostrando o formato corporal dela, né, eu estava falando que ela é um tipo de ave que ela realiza dois tipos de voo, né, tem um voo planado e o voo batido. Então, o voo, quando ela bate a asa, né, para decolar lá, é o voo batido. Mas aí, depois de certo tempo, ela só estica a asa, deixa a asa parada, esticada, e consegue planar ali pelas correntes de ar, sem precisar de movimentar a asa, só aproveitando ali as correntes de ar, ela consegue voar algumas pequenas distâncias. Então, isso é favorecido por esse formato corporal aerodinâmico aí que a questão está falando. Uma outra característica que as aves possuem também são ossos pneumáticos, ou seja, toda estrutura óssea, ela por dentro ela é um pouco porosa, mas na ave ela é mais porosa ainda. Então observem aqui nessa figura do meio, qualquer osso da ave que você pegar, ela tem umas lacunas, né, uns espaços vazios ali. Acho que alguém está querendo entrar. Não, tinha dado um barulho aqui. Ela tem esses espaços vazios que a gente está vendo aqui, ó, na figura de baixo,
são lacunas, né? Espaços vazios preenchidos ali por ar, e é para dar leveza, né? Para o osso ficar mais leve e favorecer que essa ave aí consiga voar, né? Então, tudo é adaptação para reduzir perda de peso, né? E favorecer o voo da ave. Uma outra estrutura que tem é a quilha. Então, a gente tem aqui no nosso peito aqui um osso que chama externo, né? As aves têm também. E aí, só que esse osso, em alguns grupos de aves, ele é pontiagudo, como a gente está vendo aqui nessa figura da esquerda. Então, é como se fosse uma quilha ali do navio, né? Ela tem a função de ir quebrando esse ar e favorecer que essa ave consiga voar mais facilmente. Uma outra estrutura que eu não coloquei aqui, vou colocar aqui na internet, são os sacos aéreos das aves. Então, o que acontece? Nas aves, além do pulmão das aves, em continuidade com esse pulmão, observe essa figura aqui, ó. Deixa eu ampliar ela. Olha lá, a ave, vocês estão vendo aí esse desenho da ave? Sim. Então, ela tem aqui o pulmão dela, está representado de azul, e em continuidade com esse pulmão, tem alguns sacos que são estruturas, né, em forma de saco, que estão em continuidade com esse pulmão aí e armazenam ar. Então, além do pulmão da ave, tem esses sacos aéreos contendo ar que vai favorecer essa questão do voo aí, né, ajudar a perder peso e favorecer que essa ave consiga voar, né? Então, as aves têm um conjunto de características aí que vão ajudar nessa questão do voo. Tudo são características que as aves desenvolveram ao longo dos anos para favorecer esse hábito dela de voar. E aí, finalmente, a questão está pedindo, né? Essas características, então, ossos pneumáticos, formato corporal aerodinâmico, saco aéreo e quilha, possibilitaram a essas espécies. Qual dessas alternativas aí vocês acham que é? A, B, C, D ou E? A D. Exatamente, realizar o voo. Todas essas estruturas aí que as aves desenvolveram foram para facilitar esse voo, né? Então, por exemplo, letra E, triturar os alimentos. Não, na ave quem tritura os alimentos é a moela, tá? Ela tem ali uma expansão ali depois do estômago, tem o estômago da ave, depois do estômago tem uma expansão que chama moela, e aí é muito comum, por exemplo, galinha. Galinha, ela come um pouco de pedra. Pedra fica armazenada lá na moela e ajuda ali na digestão dos alimentos, a triturar, quebrar esses alimentos, né, em partículas menores. Pomba faz muito isso também, de comer um pouco de pedra, para facilitar na trituração dos alimentos. Então, não seria letra E. Letra C, produzir ovos com casca. Então, essas estruturas aqui que foram mencionadas nas questões não tem nada a ver com produção de ovo com casca. Muito menos impermeabilizar as penas. As aves têm uma glândula que secreta ali, produz um óleo que é passado sobre as penas ali, espalhado, né, pelo bico, e aí consegue impermeabilizar essas penas aí para quando a água bater não encharcar muito facilmente as penas, porque atrapalharia no voo, né? Se as penas dela ficassem encharcadas muito facilmente, isso tudo vai influenciar no voo da ave. Na letra A, controlar a temperatura corporal, nada a ver também, né? Essas características que eu citei aqui, de saco aéreo, quilha, ossos pneumáticos, não tem nada a ver com a temperatura do corpo. Então, a que sobra seria a letra D de dado mesmo, realizar o voo, tá? Então, vocês anotem aí, porque vocês vão ter que enviar isso aí para supervisão. Pode passar para a segunda questão? Sim. Pode. Então, a segunda questão está falando o seguinte: observe na imagem abaixo a situação A, que ocorre normalmente, e a situação B, que ocorre com o uso de um método contraceptivo. Então, na situação A, você tem ali os folículos ovarianos, ou então os ovócitos, em desenvolvimento normal. Então, vocês observem ali que nessa figura da esquerda aqui, na parte A da figura, né? Você tem na mulher aqui, ó, na figura da direita eu coloquei um ovário, tá? E esse ovário mostra os diferentes ovócitos que a mulher tem e com a atuação ali de alguns hormônios,
esses ovócitos começam a se desenvolver, né, a aumentar de tamanho, até o momento que eles são liberados ali e vão em direção às tubas uterinas, né, e ali é nas tubas uterinas que vai acontecer o processo lá da fecundação. Então, na letra A está mostrando esse desenvolvimento desses ovócitos, então ele vai crescendo de tamanho ali, e depois ele é liberado. E aí o que sobra é esse corpo amarelo aqui que eu circulei de vermelho, tá? Na figura da direita lá em cima, que é chamado de corpo lúteo. Então ele vai ficar liberando ali, produzindo estrógeno, progesterona, que são alguns hormônios que atuam aí no corpo da mulher. Já na figura B, você tem um folículo ovariano que a gente chama de adormecido. Então todos os ovócitos aqui, ó, ao longo dos 28 dias, eles não se desenvolveram, eles ficaram no tamanho pequeno. Essa figura da direita lá em cima, ó, seria esses folículos primordiais aqui que está mostrando na figura, ó. São esses ovócitos de menor tamanho. Então, algum método contraceptivo ali impediu a atuação, né, do estrógeno, da progesterona, e não deixou desenvolver esses folículos ovarianos. E aí é isso que a questão está querendo saber, né? Qual que é o método contraceptivo utilizado na situação B? Então eu coloquei aqui só de figuras, né, para ilustrar. Na figura da direita, lá embaixo, tem um método aí que é a laqueadura. Então liga as trompas uterinas, né? Então esse ovário aqui, na hora que ele vai liberar o ovócito em direção à tuba uterina, na hora que esse ovócito chegar lá perto da tuba uterina, ou ela vai estar amarrada e cortada, que é esse primeiro quadradinho que está mostrando aqui, é uma das técnicas que os médicos utilizam, ou essa tuba uterina vai ser cortada e depois queimada, né, que a gente chama de cauterização. O médico pode utilizar essa técnica também, ou o médico pode utilizar aí na laqueadora a questão de simplesmente amarrar as trompas uterinas ali. É um método que pode ser não muito eficiente, né, e a mulher ainda engravidar, o ovócito conseguir passar ali, a mulher ainda conseguir engravidar, mesmo depois de ter feito a laqueadura, quando é só a amarração das trompas, tá? Então, o método mais eficaz seria amarrar mesmo e costurar ali, ou cortar mesmo e cauterizar, que seria queimar ali. Aí você realmente rompe essa questão aqui que está mostrando aqui, ó, nesse quadradinho da figura da direita, e o ovócito não consegue chegar lá até o útero, né? E um outro método que eu coloquei aqui, só para ilustrar também, é o dispositivo intrauterino, conhecido como DIU. E aí você tem um DIU hormonal, que ele vai liberar alguns hormônios ali também que vai impedir, vai atuar nessa questão dos ovócitos ali, de querer adormecer também esses ovócitos, ou simplesmente funcionar como uma barreira física, que vai impedir que esse ovócito chegue ali até o útero, né? E aí no caso do DIU de cobre, o próprio cobre, ele tem um pouco de substância ali espermicida, que é aquela substância que mata, né, os espermatozoides. Então isso tudo vai contribuir para não favorecer da mulher engravidar. Mas aí, voltando para a questão, né, que a questão está pedindo, né, mostrou lá em B um folículo ovariano que ele não se desenvolveu, né, então permaneceu ao longo dos 28 dias de tamanho bem pequeno. E aí está perguntando, qual que é o método contraceptivo utilizado na situação B? Na opinião de vocês aí, o que vocês acham que é o mais adequado aí? Na verdade, eu não entendi nada que o senhor falou. Mas eu acho que o método aí, igual o senhor falou com mais, é cauterizar, né? Não, mas vamos lá. Laqueadura, Não, né? não, é o seguinte. Observe aqui, ó, na figura da direita lá em cima, você tem um ovário. Na mulher, o ovário vai produzir os ovócitos, né? E aí os ovócitos, o espermatozoide consegue entrar nesse ovócito e formar um embrião, né, que vai se desenvolver numa criança. E aí o que a questão... Isso eu entendi, professor. Eu só não entendi qual que é a diferença de qual método para qual método. Ah, tá. Não, então perfeito. Ó, na letra B, o que acontece? Tem um método aqui que impede que esses ovócitos cresçam, tá? Então tem alguma substância que é liberada ali no corpo que não vai deixar esses ovócitos se desenvolverem.
Esse é o método que a questão está querendo saber ali. Eu só ilustrei aqui 2 outros métodos que existem, que um é a laqueadura, como se fosse uma cirurgia, né? É uma cirurgia, a laqueadura. Então, imagina que o ovócito vai ser liberado e ele não vai conseguir chegar lá no útero, porque o caminho que leva até lá vai ser rompido, né? Vai ser cortado e costurado. Isso é a laqueadura. É o método que a gente mostrou aqui na figura da direita lá embaixo. O método da figura da esquerda é chamado de dispositivo intrauterino. Então, vocês observam que ele tem um formato de T, né? Esse T aí, ó, impede que o ovócito chegue até a parede do útero. Então, mesmo que o ovário liberar lá nas tubas uterinas e esse ovócito percorrer as tubas uterinas em direção ao útero, ele não vai conseguir implantar ali, fixar na parede do útero, porque tem esse pedaço aí de material ali, formado de cobre, por exemplo, dentro do útero da mulher. Então, é uma barreira física. Esse é um tipo de método também. E aí, o ponto-chave da questão que ela está querendo saber, em relação a essa figura preto e branco aqui, ó, que não deixou o ovócito desenvolver, qual que é o método? Aí na letra A fala preservativo feminino. Preservativo feminino vai atuar mais como o quê? Uma barreira física, né? Não vai deixar que os espermatozoides entrem lá para dentro do útero. Eu acho que é o B. Então não seria. Por exemplo, letra C, que é a laqueadura. A laqueadura a gente já falou aqui também é uma cirurgia, mas ela não interfere em nada no desenvolvimento dos ovócitos. Ela é simplesmente, você vai cortar o caminho que o ovócito vai percorrer. Então, ele vai chegar até determinado ponto e não vai conseguir passar dali porque a ponte foi rompida ali, por exemplo, ou está fechada, interditada. No D, espermicida. Espermicida é uma substância que vai matar espermatozoides. Então, por exemplo, no DIU ali de cobre, o próprio cobre ele é espermicida. Ele favorece ali, ele permite a morte de alguns espermatozoides, né? E letra E, o DIU de cobre também vai funcionar como uma barreira física, né? Então, em nada vai interferir no desenvolvimento, no crescimento dos ovócitos. Então, só sobra a letra B, né? Pílula anticoncepcional. É que só vai adormecer eles. Isso. Na pílula anticoncepcional, ela não deixa esses ovócitos crescerem, né? Aumentarem de tamanho, a ponto do espermatozoide conseguir ali entrar dentro dele e começar a se desenvolver e formar, então, a criança, né? Então, o método mais adequado seria essa pílula anticoncepcional. Ela, basicamente, ela adormece ali os folículos ovarianos da mulher e não deixa eles desenvolver. Pode acontecer de um ou outro desenvolver? Pode acontecer sim. Por algum motivo ali, deu um desequilíbrio hormonal ali, pode acontecer do ovócito crescer, né? E a mulher pode engravidar, sim. Não é um método 100% seguro, né? Mas não existe nenhum método que é 100% seguro. Então, essa questão aí seria a letra B, tá bom? Ok, entendi. Vamos lá O que para a eu questão. não estava entendendo é o que cada método fazia. Entendi. Agora ficou claro a explicação? Sim, senhor. Beleza. Questão 3. Aí dá um textinho lá, né? Leia o texto abaixo. É causada por vírus da imunodeficiência humana. O vírus compromete o sistema imune e, dessa forma, o organismo fica sem defesa contra diversos agentes infecciosos. E por isso o doente pode morrer vítima de uma série de infecções. O vírus pode ser transmitido por fluidos corporais quando entra em contato com mucosas e pele, em casos de cortes. Também pode ser transmitido por transfusão ou perfuração com agulhas contaminadas. A maior prevenção nas relações sexuais é o uso da camisinha. Aí está perguntando lá qual que é a doença descrita nesse texto. Então lá o texto está falando de um vírus, é um vírus que vai atacar o sistema imunológico da pessoa, tá? E pode ser transmitido ali no contato direto, né? Por fluidos corporais, em casos de sangue também, você tem contato com sangue que a pessoa está contaminada, pode adquirir o vírus. Então, qual dessas doenças vocês acham que é aí?
Mas essa aí tá fácil. Tá o quê? Essa A aí letra tá... A. Letra A, né? AIDS, exatamente. Então, eu coloquei aqui um gráfico na figura da direita que ilustra um pouco como é que o vírus atua. Então, vocês imaginam aí que a pessoa contraiu o vírus da HIV, e aí no período ali em torno de um ano, né, a carga viral, a primeira linha ali, está bem alta. E como tem muito vírus no nosso corpo, né, dentro desse um ano aí, o corpo humano percebe isso, né, o sistema imunológico, e produz muitas células de defesa, que é chamadas de linfócitos, né, é um tipo de célula de defesa. Então, observe que, à medida que o vírus está muito alto, as células de defesa também estão ali tentando combater esse vírus. Só que o grande problema desse vírus do HIV é que ele ataca as células de defesa. Então, ele consegue matar as células de defesa do nosso corpo humano. Então, perceba aí que depois de um ano, ó, nesse vírus aí, começa a cair, né, a quantidade de linfócitos, que são as células de defesa do nosso corpo. E aí, se o nosso corpo está ficando sem imunidade, né, sem células para combater esses agentes estranhos, é natural que a carga do vírus comece a aumentar. Então, observe ali que à medida que, enquanto você tinha muitas células de defesa lá no alto, a quantidade de vírus era baixa, porque elas estavam conseguindo matar o vírus. À medida que começa a diminuir a quantidade de linfócitos no nosso corpo, que são as células de defesa, o vírus começa a se multiplicar. Ó. A curva de baixo começa a subir, 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 subir. Então, depois ali do número 5 ali, ó, depois de 5 anos, por exemplo, quando você tem a quantidade de células de defesa muito baixa no corpo e a quantidade de vírus muito alta, esse é o período que a ciência chama aí de AIDS, né? Que é instaurada a doença AIDS. E aí, geralmente, a pessoa não morre de AIDS, ela morre de alguma outra, que a gente chama, né, de doenças oportunistas. Ou vai morrer de uma tuberculose, ou então uma própria gripe, que para a gente é uma gripezinha, que não vai interferir em nada, para uma pessoa que não tem imunidade nenhuma, qualquer gripinha que pegar vai morrer, porque não tem células de defesa para combater esse vírus, a gripe, porque a gripe também é um vírus. Então, assim, esse gráfico ilustra muito bem a questão da AIDS, né? Que o vírus do HIV ele ataca as células de defesa do nosso corpo, destrói todas as células de defesa do nosso corpo, e aí já era, né? O corpo não consegue combater esse vírus, ele vai só multiplicando, 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 e a pessoa acaba morrendo aí de algum outro tipo de doença, né? Que é as doenças oportunistas, que aparecem quando nossa imunidade está baixa. Então, obviamente, hoje em dia tem tratamento, né? Tem aí os coquetéis, né? Vários remédios que as pessoas conseguem tomar e controlar essa carga viral aí até em níveis imperceptíveis. Né? Uma pessoa que toma aí esses coquetéis, se for fazer um exame para medir a carga viral, vai estar tão baixo que às vezes o exame acusa até negativo, que não tem vírus nenhum. Mas não é que não tem vírus nenhum, a quantidade está tão baixa que o exame não conseguiu pegar, né? Então, se a pessoa parar de tomar esses remédios, é óbvio que o vírus vai começar a multiplicar e a carga viral aumentar no corpo aí. Então, estou falando demais. Questão 7, a letra A, tá? Que é a AIDS. Alguém tem alguma dúvida aí? É questão 7, professor. O que acontece? Eu peguei as questões aqui dentro daquele caderno que foi colocado lá no WhatsApp, eu peguei as questões só da biologia, mas tem lá no meio física, tem química, então por isso que deu esse salto aí. Começou lá da 1, foi para 2, aí a próxima da biologia é a 7. As que vieram antes lá é de química, de Eu física. tô na 2, então agora eu tenho que colocar aqui nessa aqui 7. 7. Isso. É, 7. Ixi, eu tinha colocado errado aqui. Eu coloquei 3. É porque tá pulando, né? É porque as outras vocês têm que fazer a correção aí, perguntar para o professor de física, que é a Luiziane, ou então para a professora de química. Tá? Então, Vamos lá. Questão de número 8. A imagem abaixo representa. Pode fazer a questão de número 8? Pode. Beleza.
A imagem abaixo representa a ocorrência de um processo no interior de determinado órgão humano. Então, aqui novamente, ó, nessa figura preto e branco, mostra o quê? O ovário, né? Mostra esse folículo ovariano, né, crescendo, né, aumentando de tamanho. E aí vai ser liberada onde? Lá nas tubas uterinas, né? Aí lá nas tubas uterinas, observem aqui que esse ovócito está aqui, já tem 3 espermatozoides aqui querendo entrar nesse ovócito. A fecundação ocorre ali nas tubas uterinas. Depois que o ovócito, que o espermatozoide entrou dentro desse ovócito, aí esse ovócito vai ser conduzido lá para o útero, para então se desenvolver e gerar, né, depois de 9 meses lá, a criança. Tá? Então, está perguntando aqui, ó, qual é o nome desse processo? Então, no caso, ó, diferenciação não seria, tá? Não tem nada sendo diferenciado aí, né? Embriogênese é um processo que toda célula vai sofrer, que é o processo dela se desenvolver. Mas nesse caso, a embriogênese que as células do ovário vão passar, vai ser chamado de ovogênese, né? Por isso que tem o nome de ovócito, remete a ovo, né? Então, ovogênese, ovo, né, significa lá o ovócito, gênese, né, origem, ali, geração. Então, o nome desse processo seria ovogênese, né? Não seria fecundação, porque fecundação é quando o espermatozoide entra no ovócito, isso ocorre lá nas tubas uterinas. Essa é a 8, professor? Essa é a 8, essa é a 8. Esqueci de falar. Então, a letra E, né? Letra E, isso aí. Espermatogênese é o processo de criação de espermatozoides lá no testículo, então não tem nada a ver com o ovário aqui. Embriogênese também não é, e diferenciação também não é. Então, questão 8, letra E, tá? Ovogênese. Pode passar para a próxima? Pode. Leia no quadro, então é questão de número 10 agora. Leia no quadro abaixo algumas ações humanas no planeta Terra. Então, número 1. Contaminar os rios pelo contato com resíduos industriais. 2. Alagar áreas para o funcionamento de hidrelétricas. 3. Poluir de forma sonora com o uso de motores e buzinas. 4. Contaminar o solo com metais pesados em regiões rurais. E 5. Aumentar a emissão de gás carbônico, que é o CO2, com a queima de combustíveis fósseis. Aí está perguntando lá, qual dessas ações humanas contribui diretamente para o agravamento do efeito estufa na Terra? Então, coloquei essas duas figuras aqui embaixo só para a gente relembrar o que é o efeito estufa. Então, você tem lá o Sol aquecendo a Terra. Eu acho que é a letra E, professor. Letra E, isso. Questão 10, letra E, exatamente. O que acontece ali? O Sol está emitindo, né, os raios solares na forma ali de UVC, UVA, UVB, né, que é um tipo de raio solar lá, e tem essa camada de ozônio. Então, quando você tem o oxigênio, é o quê? O2, são duas moléculas de oxigênio juntas. Quando você encaixa uma terceira molécula de oxigênio, vira O3, que é o ozônio. Então, lá na atmosfera tem uma camada lá de gases, né, ozônio, que vai impedir, servir como uma barreira para essa entrada da luz solar na Terra. E aí, essa luz solar que consegue passar, observa lá na figura, ó, o UVC, que é a vermelha, não passa na camada de ozônio. A UVB, que é a amarela, passa pouquinha amarela. A UVA é que mais passa, que é a branca ali. Ó. Observe que depois da camada de ozônio passa bastante UVA. Então, o protetor solar que a gente usa na nossa pele protege também contra raios, né, solares UVB e UVA. Esses raios solares, agora acompanhe aqui pela figura da esquerda, entra na Terra, aquece a superfície aqui do nosso planeta e parte desses raios solares é irradiado. Né? Parte desse calor sobe novamente para a atmosfera e bate novamente nessa camada de ozônio de gás e retorna para a Terra, aquecendo novamente o nosso planeta. O grande problema que acontece atualmente é que você tem os carros, né, as fábricas, as indústrias, todo motor que é a combustão, ele emite CO2, né, a queima lá da gasolina, do etanol, do óleo diesel,
emite o CO2, que é o gás carbônico, emite o monóxido de carbono, que é o CO, tudo na atmosfera. As próprias vacas lá, quando elas estão liberando lá seus peidos, liberam gás metano. E aí esse gás metano, CO2, monóxido de carbono, que é o CO, tudo contribui para o agravamento desse efeito estufa, né? E, consequentemente, para o aquecimento do planeta Terra, que é conhecido, né, como aquecimento global. Então, dessas ações humanas aí, ó, contaminar rios pelo contato com resíduo industrial, tem nada a ver lá com a camada de ozônio. Alagar a área para o funcionamento de hidrelétrica também tem nada a ver. Poluir de forma sonora, você buzinar lá, por exemplo, tem nada a ver com camada de ozônio. Contaminar o solo com metais pesados, também não vai influenciar lá na camada de ozônio na atmosfera. Então, aumentar a emissão de CO2, aí sim, que esse gás carbônico vai acomodar junto lá da camada de ozônio, né? Gás carbônico, gás metano, monóxido de carbono e tudo isso, essa camada de poeira, de gases ali que está ao redor do nosso planeta, não vai deixar que a luz solar retorne por espaço novamente, seja refletida, esse calor se dissipe. E aí fica tudo aprisionado aqui na Terra e aquecendo o nosso planeta. Mas lembrando que esse efeito estufa é um efeito natural, tá? Que ocorre no nosso planeta. Se não tivesse essa camada de ozônio, aí sim o nosso planeta ia ser bem frio e espécie humana nenhuma ia conseguir morar nele, tá? Então é bom ter efeito estufa, e o que o homem faz aí emitindo essa poluição toda na atmosfera é agravar, né, esse efeito estufa, é fazer com que aqueça ainda mais o nosso planeta. Então, estou falando demais, questão 10, letra E, tá? Seria o 5 ali. Alguém tem alguma dúvida? Não. Então vamos para frente. Agora questão 13. Tá falando lá. Os ovários. Oi? Essa é a questão 10, né? Não, a questão 10 é que a gente fez, é. Agora eu vou. Não, é porque eu estou esperando o senhor terminar para me perguntar. Ah, tá. Agora é 13. Agora é 13. Isso. Então tá perguntando lá. Tá falando, né? O textinho lá. Os ovários possuem duas funções básicas: ovogênese. O que seria ovogênese? Produzir aqueles ovócitos ali que a gente está vendo na figura da direita lá embaixo. E esteroidogênese. Esteroidogênese é a produção, no caso, pessoal, de hormônios, tá? Estrógeno, progesterona, que é tudo produzido por aquele corpo amarelo ali, ó, que está na figura da direita, que é chamado de corpo lúteo. Então, vamos para o texto. Esse último processo relaciona-se com a produção de hormônios sexuais, como o estrógeno e a progesterona. São esses dois hormônios os responsáveis pelo funcionamento adequado do ciclo ovulatório, além de atuar no surgimento de caracteres sexuais secundários. O que seria o caractere sexual secundário? Na mulher, por exemplo, acontece lá na fase da adolescência, né, alargamento dos quadris, alargamento aqui do ombro, crescimento do seio, né? No homem, a voz vai engrossar, vai alargar aqui o ombro, né? Espinhas na região ali do rosto vai surgir, isso tudo é caracteres sexuais secundários, também conhecido como características sexuais secundárias. E aí a questão está perguntando, os dois sistemas humanos que atuam conjuntamente para a realização dessas funções mencionadas nesse texto são, então, na ovogênese, né, que sistema que vai estar atuando ali, né, no ovário para permitir o crescimento desses folículos ovarianos? No caso, né, sistema reprodutor, né? Esteroidogênese, que é a produção de hormônios, e o sistema endócrino, tá? O nosso sistema endócrino do corpo que vai fazer a produção de hormônios. Então, a gente tem que achar essa alternativa aí. Seria letra B, né? Endócrino do reprodutor, tá? Questão 13, letra B. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não. Entenderam a questão? Então vamos lá para a próxima. Próxima é a 14. Ó. Leia o texto.
Os anticoncepcionais ou contraceptivos orais são fármacos que previnem a gravidez e podem ser utilizados em circunstâncias específicas, como prevenção de uma gravidez de risco, planejamento familiar, controle do crescimento populacional e etc. Qual é o princípio de ação do método contraceptivo mencionado nesse texto? A gente falou isso lá na primeira questão da prova lá. Então, qual que vocês acham que é aí das alternativas? Alô? Tem alguém aí? Alguém? Vocês não entenderam a pergunta? Saiu todo mundo aí? Me deixou falar sozinho? Quem é? Não. Oi. Caí, mas já voltei, professor. Então, aqui, ó, nessa questão aqui, tá falando do anticoncepcional, né? E tá querendo saber qual que é o princípio de ação. Oi? Tá na 14, hein? Você já respondeu. Tá na 14, é. Vou responder agora. Então, seria, né, a questão, a letra, né, de número C, impedir que ocorra ovulação. Né? Então, o anticoncepcional não deixa os ovócitos crescerem. Né? Então, eles não vai ser liberado ali em direção ao ovário. Tá? Então, 14, letra C. Vamos lá para 19. Então, na 19 está falando a respeito do ciclo do carbono. Tá? Então, observe na figura da direita ali, você tem uma fábrica emitindo CO2 para a atmosfera. Esse CO2 vai ser pegado ali, ó, pela planta. A planta utiliza esse gás carbônico para fazer fotossíntese, né? Pega luz, gás carbônico e produz o quê? Oxigênio. Né? E aí esse gás carbônico vai ser transmitido para os outros animais também, porque a planta fixa quando o coelho lá vai alimentar uma planta, está ingerindo essa planta, tem partículas ali, né, que vão o carbono vai compor várias moléculas nos organismos, por exemplo, tanto dos animais quanto das plantas. No caso, o coelho alimentando uma planta, ele está ingerindo esse carbono, a onça, na hora que o coelho ingere também esse carbono, e todos esses animais e a planta também realizam respiração celular, que é o que a gente respira aqui. A gente puxa oxigênio e libera gás carbônico. A planta faz isso também, os animais também liberam gás carbônico para a atmosfera. Né? Então está perguntando aí qual que é a importância da fotossíntese no ciclo do carbono, né, abordado aí no texto. No caso, essa questão é um pouco complicada, seria a letra B, disponibilizar esse elemento para as cadeias alimentares, né? Porque no ciclo do carbono ali, ele vai ser lançado na atmosfera, absorvido pela planta, aí é o coelho que vai alimentar da planta. Esse carbono vai ser passado para o coelho, depois vai ser passado para a onça que vai alimentar do coelho e por aí vai, nas cadeias alimentares seguintes, tá? Então, o carbono ele vai variar aí nos diferentes organismos, é isso que a questão está querendo saber. Então, 19 seria a letra B, tá bom? Deixa eu ver aqui esse aqui é professor de história, mandando mensagem aqui, tá querendo saber se apareceu alguém na aula. Porque na aula passada ninguém... Passada retrasada, ninguém tinha aparecido. Maria. Oi? Ô, professor, eu estou assistindo a aula e fazendo comida. Ah, tá. Pode ir para a questão 20? Pode. Então vamos lá. Antônio, ao andar pela primeira vez de montanha-russa, sentiu seus músculos tensionados e rígidos. Além disso, teve uma descarga de adrenalina, que desencadeou dilatação nas pupilas, aumento dos batimentos cardíacos e sudorese, né, que é o suor. Esses sintomas foram desencadeados devido à atuação de quais sistemas? Caso eu botei uma figura aqui, ó, na direita, mostra um neurônio, né, levando o impulso de amarelo ali, ó, leva o impulso nervoso diretamente no feixe muscular. Ele está ligado ali nos músculos. Né? Então, o neurônio leva o impulso nervoso lá para os músculos e faz o músculo contrair.
que é isso que falou aí, né? Nesse Antônio, quando ele andou de montanha-russa aí, o músculo foi tensionado. Essa mensagem veio lá do sistema nervoso e passou do sistema nervoso para o músculo. E aí o músculo contraiu. Além disso, liberou ali um hormônio, que é a adrenalina. Eu já falei aqui que quem produz adrenalina é o sistema endócrino. Então a gente tem que achar alternativa aí que tenha o sistema muscular e endócrino ou nervoso e endócrino. Então, 20 na letra D tem lá, ó, nervoso e endócrino. Se tivesse muscular e endócrino, podia marcar também. Mas como não tem, tem na letra D aí, ó, nervoso e endócrino. Então é isso aqui que está mostrando a figura. Né? No sistema nervoso, o neurônio leva lá a mensagem para o músculo e o músculo então contrai. Tá? Essa seria a questão de número 20 aí, letra D. Ok? Pode passar para a questão seguinte. 21. Acho que essa aqui é a última. Então, leia o texto abaixo. Os elementos químicos são retirados do ambiente, utilizados pelos organismos e novamente devolvidos à natureza. A vida está continuamente sendo recriada a partir dos mesmos átomos. Quando o organismo morre, sua matéria orgânica é degradada. Assim, os átomos que constituíam esse organismo retornam ao ambiente e podem ser novamente incorporados por outros seres vivos para a produção de suas substâncias orgânicas. Sem essa reciclagem, os átomos de alguns elementos químicos fundamentais para a vida poderiam desaparecer. Aí está perguntando qual que é o processo biológico, né, que possibilita degradação mencionada nesse texto. Então, aqui na figura da direita, coloquei aqui uma cadeia alimentar, você tem lá a planta produz o oxigênio, são os animais produtores, aí o grilo alimenta dessa planta, então ele é considerado consumidor primário, porque ele está alimentando de planta. O consumidor secundário é o que vai comer o grilo, que seria esse ratinho ou esse esquilo aí. E o consumidor terciário seria a ave que vai comer esse rato ou esse esquilo. Quando essa ave morrer, ela vai ficar ali no solo e vai ser decomposta, né, por fungos, bactérias, que vão fazer esse processo de decomposição. Então, vai pegar esses nutrientes e devolver novamente para o solo. Né? Quem faz isso são fungos, bactérias, né, o processo de decomposição. Então, é justamente isso que relatou lá no texto, né, falou lá quando o organismo morre, que a matéria orgânica é degradada. Quem faz isso são os fungos, né, e bactérias também. Então, 21 seria a letra A, tá? O processo é denominado decomposição. Perfeito? Alguém teve alguma dúvida aí? Não, professor. Então, beleza. Aí, essas respostas aí vocês já podem enviar lá ou para Damares, ou para Urânia, ou para Beatriz, tá? Que são as 3 supervisoras que tem na escola. Que elas vão cobrar isso aí de vocês, tá? Na hora que chegar lá perto do dia 15, elas vão começar a querer essas respostas aí, porque elas têm que registrar lá no sistema do governo. E o PET é para entregar até que dia? Não, o PET é só quando acabar lá as nossas aulas, né? Daqui umas 3 semanas por aí, tá? Mas eu vou pegar aqui, eu vou abrir um dia também para a gente realizar as correções, tá? Desse PET. Tá Mas bom. fiquem tranquilos com esse PET aí, pode ir fazendo com calma, tá? E aí eu vou pegar um dia e fazer igual a gente fez aqui, as correções. Tá bom. Então, beleza, pessoal. Até a próxima aula aí, né? Na próxima aula vai ser na escola, né? Presencial. Então, se alguém comparecer lá, eu vou estar lá para dar aula também. Mas eu tiro a foto lá do quadro e coloco para vocês lá no grupo também da matéria que for no dia. Tá bom? Para quem não poder, tá? Então, boa noite para vocês aí. Vocês vão ter aula de história agora. Não vou tomar o tempo da professora. Obrigado vocês aí. Tchau, tchau. Boa noite.